eu vou apresentar para vocês o trabalho de conclusão de curso. O nosso tema é aplicativo de celular para automatizar a irrigação de jardins domésticos. E esses são os integrantes do grupo. Aqui a gente tem um fluxograma do nosso projeto. A gente chamou o nosso aplicativo de AppPlant, onde é feito o cadastro das plantas, o status, né, a visualização das plantas cadastradas e a exclusão de plantas. Aí a gente tem o banco de dados, onde é feito o armazenamento dos dados, e ele é um banco de dados real-time. O aplicativo, ele envia informações para o banco de dados e ele recebe informações desse banco de dados. Da mesma forma que a Raspberry, ela envia informações para o banco de dados e também recebe informações desse banco de dados. E o Arduino, ele envia informações para a Raspberry e recebe informações da Raspberry. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o desenvolvimento do aplicativo. O nosso sistema, ele foi desenvolvido para realizar a rega automática de jardins internos. Então, as funcionalidades do aplicativo são as seguintes. O cliente, ele pode cadastrar uma planta para que seja controlada a umidade dela. Ele pode visualizar quais são as plantas que foram cadastradas, excluir uma planta, e ele consegue visualizar também os consumos. Aqui a gente desenvolveu o aplicativo a partir da plataforma Meet App Inventor. Aqui é o ambiente de criação. Eu consigo visualizar todas as telas que foram criadas, incluir novas telas e eu consigo programar essas telas. Então, aqui nos blocos eu tenho todas as funcionalidades dos objetos dentro da tela. A parte de programação aqui é feita com blocos de programação. Então, aqui eu tenho algumas funções pré-definidas e aí eu vou acrescentando aqui essas funções na minha lógica de acordo com o que eu preciso de funcionalidade. Eu instalei no computador um simulador de Android para poder testar o aplicativo sem ter que ficar baixando para o celular o tempo inteiro. Então, consigo sincronizar ele com Meet App Inventor e consigo testar conforme eu vou fazendo as alterações. Então, aqui tem a tela de cadastrar uma nova planta. Ele abre essa tela onde aqui eu posso colocar quantos vasos tem no jardim automatizado. Então, aqui está 15, mas eu posso aumentar e diminuir esse número de acordo com os conjuntos de sensores que eu tenho associado ao meu sistema. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar 10, salvar e ele vai atualizar aqui a quantidade de vasos. Se eu quiser adicionar uma nova planta, eu preciso selecionar qual que é o nome dessa planta. Aqui eu vou adicionar uma bromélia. Preciso falar qual que é o tamanho do vaso que essa planta tá, se ele é pequeno, médio ou grande, que eu vou colocar que a bromélia tá num vaso pequeno. E eu preciso dar um ID para esse vaso, falar qual conjunto de sensor e bomba que ele vai estar associado. Eu vou falar que isso daqui tá no vaso 5 e aqui eu consigo adicionar. O aplicativo, ele trabalha em conjunto com um banco de dados, onde ele escreve algumas informações e ele recebe algumas informações desse banco de dados, que estão armazenadas nesse banco de dados. O banco de dados que a gente escolheu usar é esse Real-Time Database da Firebase, que é do Google, esse Firebase Real-Time Database, que ele é atualizado em tempo real. Então, aqui eu acabei de adicionar a bromélia pequena, no vaso pequeno, e ela já apareceu aqui. Se eu quiser adicionar uma outra planta, por exemplo, aqui no simulador, então eu vou colocar aqui, selecionar uma outra planta, eu quero colocar uma samambaia, e o vaso dessa samambaia, ele é médio. E aí, aqui eu vou adicionar na posição 6. Posição 6 esse vaso, e adicionar. Assim que eu adicionar, ele aparece aqui. Outra funcionalidade do aplicativo é a possibilidade de ver todas as plantas que eu tenho cadastradas. Então, aqui em ir para o jardim, ele mostra aqui na tela todas as plantas que estão cadastradas até o momento. Se eu quiser apagar alguma planta, por exemplo, essa planta 6, quiser excluir, né, eu tive algum problema com a planta e eu não quero mais controlar a umidade do vaso, então eu consigo excluir aqui. Apaguei. Se eu for lá no banco de dados, aqui apaguei. Então é isso nessa tela. Além disso, eu ainda tenho a opção de visualizar os consumos. Então, eu vou voltar aqui para a tela principal. Aqui na tela principal eu tenho um botão para acessar a tela de consumo de água. E aí aqui eu consigo visualizar o consumo do dia, o consumo da semana e o consumo do mês, os acumulados, né, de consumo. Então, aqui consumo de água do dia em litros, consumo da semana em litros
e o consumo do mês em litros. O aplicativo ele busca esses valores de consumo aqui no banco de dados. Aqui só para simular, se por exemplo eu alterar esse valor aqui do mês de 70 para 56, por exemplo, então atualizei aqui no banco de dados. Quem vai fazer essa atualização automática é o Python. Então se eu voltar aqui no aplicativo e olhar esse valor de consumo de mês, que era 70, agora ele atualizou para 56 em tempo real. Essas informações elas são atualizadas tanto pelo aplicativo quanto pelo programa em Python no banco de dados, e o aplicativo consegue acessar essas informações. Python também consegue acessar essas informações, por exemplo, para definir qual que é o tipo da planta a partir do nome da planta e do tamanho do vaso, para saber qual é o controle que eu tenho que fazer de umidade. Essas plantas elas são divididas em 3 grandes grupos, que são plantas de umidade baixa, plantas de umidade média e plantas de umidade alta no solo, né, que elas precisam dessas umidades para se desenvolver bem. E a partir do nome, no programa Python, a gente faz esse controle de quanto de água cada planta vai precisar. Do aplicativo mais banco de dados, é isso que eu queria mostrar. Agora eu vou continuar mostrando a parte do sistema mesmo de controle, que é a parte que corresponde a Raspberry Pi e o Arduino. Agora eu vou mostrar rapidamente as configurações que foram feitas tanto no Python quanto no Arduino. Então aqui no Python, importei uma biblioteca chamada Firebase, que é a biblioteca que eu uso para fazer a comunicação entre o Python e o Firebase. A Serial é a biblioteca que eu uso para fazer a comunicação entre o Python e o Arduino. Esse Firebase config são todas as configurações que são necessárias para comunicar o Python com o banco de dados. Aí eu fiz as configurações do Arduino, a comunicação serial, falei qual vai ser a taxa de transferência entre eles e qual que é a porta que está configurada, a porta da Raspberry, em que eu conectei via USB o Arduino. Aqui eu criei um loop que vai rodar infinitamente. A primeira parte do meu código é ler do banco de dados. Então aqui eu criei uma variável chamada planta, fiz as configurações necessárias para poder buscar uma informação do banco de dados. E aqui é a configuração que eu faço para definir qual que é o tipo de planta. Então eu vou comparar o nome da planta e o tamanho do vaso, se o vaso é pequeno, médio ou grande. E aí a partir dessas informações eu atribuo um tipo para a planta. Então 11 são determinadas plantas que são plantas de umidade baixa com vaso pequeno. Aí 12 são plantas ainda de umidade baixa, mas que estão em um vaso médio, e 13 são plantas de umidade baixa que estão num vaso grande. E aí eu fiz a mesma lógica para as outras condições. Então são plantas de umidade média e planta de umidade alta. Então aqui eu busquei no meu banco de dados a planta de ID 1, o nome dessa planta é um antúrio e o tamanho dela é médio. Então eu atribuí para ela um tipo 32, porque ela é de umidade alta, o antúrio, e ela está num vaso médio, então ela é 32. Aí eu criei uma variável chamada line e eu atribuí a essa variável a leitura da linha do Arduino já codificada para o TF8. Então aqui o line é o que eu li do Arduino e eu mandei printar ele. Aqui é enviando o tipo da planta. Então é aqui nessa parte do código que eu mando lá pro Arduino qual que é o meu tipo de planta. Aqui é onde eu faço a separação dos valores que eu tô recebendo do Arduino, porque ele me envia uma linha com várias informações, e aí aqui eu tô fazendo a triagem do que é cada coisa lá. Então aqui eu separei a parte que é referente ao consumo do dia, que ele tá me mandando, do 1 até o 2. Eu peguei a parte referente ao consumo da semana, que tá da posição 3 até a posição 5, e a mesma coisa pro consumo do mês. Eu sei que ele tá na string da posição 6 até a posição 8. Essa palavra é o que eu recebi da serial, e aqui eu separei ela para mostrar os consumos. E aqui no banco de dados são esses valores que ele colocou. Aqui eu tô acessando por uma VNC Viewer do meu notebook a Raspberry. Então, quando eu entro aqui, é um programa que eu tô usando para poder acessar a Raspberry. Então, isso daqui tá dentro da Raspberry rodando. Então, aqui do Python é isso. No Arduino eu tô usando uma função chamada de interrupt para poder fazer a leitura do sensor de fluxo. O sensor de fluxo que a gente usa, ele é um sensor do tipo Hall. Então, toda vez que a água passa por esse sensor, ele dá um giro, ele manda um pulso na minha entrada digital. E aí eu preciso fazer uma interrupção para poder pegar certinho toda vez que esse pulso vier para mim. Independente da parte que eu esteja no programa, quando chegar esse pulso, ele é prioridade. Eu dou prioridade para ele com essa função de interrupção. Aqui eu
tô fazendo a parte de configuração de envio e recebimento de dados do Python. Então, eu tô usando a comunicação serial para mandar o consumo para o Python. E se a comunicação for válida, tem uma variável chamada type e eu escrevo nessa variável o que eu estou lendo na serial, eu vou entender como sendo o tipo. Aqui é só para poder tirar os espaços. Então, se o que está vindo na minha serial for uma string 11, significa que o meu tipo é 11. E assim sucessivamente. Aqui estão as configurações da leitura de vazão, faço o acúmulo por dia, por semana e por mês. E aqui é onde eu faço a formatação da variável consumo para poder mandar para o Python. Aqui é o controle de nível do reservatório. Eu pego o valor da minha boia mínima, se ela não estiver ativada, ou minha boia máxima for falsa. Então, se eu estiver no mínimo ou ainda não cheguei no máximo, eu ligo a solenoide. Aqui a lógica é invertida, então por isso está low. E aí eu vou deixar essa solenoide ligada para encher o meu reservatório. Assim que eu acionar minha boia máxima, o reservatório está cheio e aí eu desligo a minha solenoide. Controle de umidade, então aqui é onde eu recebo qual que é o tipo da planta. Então, se a planta é de umidade baixa e vaso pequeno, é assim que eu sei disso. Então, eu olho o valor do sensor e o tipo de planta. E se o valor do sensor for maior que 860, eu sei que minha planta precisa de água. Então, eu vou ligar a minha bomba, que também é invertido, né? Por isso tá low. E aí, como o vaso é pequeno, eu vou deixar ligado por 10 segundos e depois eu desligo. E aí eu faço essa checagem de novo, porque a velocidade com que eu vou conseguir molhar esse vaso é grande. Então, eu não posso deixar muito tempo ligado, senão eu vou acabar encharcando e passando da umidade ideal. Então, aqui, se a planta for de umidade baixa, mas o vaso for de tamanho médio, então eu vou deixar um pouquinho mais ligado antes de checar novamente o sensor para saber. Então, eu ligo, deixo por um tempinho, desligo e aí checo de novo antes de desligar. E a mesma coisa para as outras condições. Então, se o vaso é grande, eu posso deixar um tempo maior. Agora, se a planta for do tipo 11, 12 ou 13, ou seja, ela é uma planta de umidade baixa, e o valor que eu estou lendo no meu sensor é menor do que 830, significa que eu já estou no limite de umidade para essa planta. Então, eu desligo a bomba, independente se ela ainda está contando o tempo aqui, né? Eu desligo aqui por fora. Fiz a mesma lógica para plantas de umidade média. Esses valores aqui a gente chegou fazendo testes e aí eu faço para todos os tipos de planta aqui, esse controle. Aqui é a minha função da interrupção. Então, toda vez que eu gero a minha interrupção lá em cima, eu chamo essa função e somo no meu contador. É por esse contador aqui que eu vou acumulando os pulsos do sensor disso e aí eu consigo definir qual é a quantidade de água que está entrando no meu reservatório. Então, é isso. Expliquei aqui todas as funções, tanto do Python quanto do Arduino. E agora eu vou mostrar um vídeo do sistema funcionando. A Raspberry, que é o nosso computadorzinho. Tenho o relé, os dois relés, um que controla a bomba e o outro que controla a solenoide de entrada de água para o reservatório. Aqui temos o Arduino, onde estão ligados todos os sensores e também os atuadores. Aqui no caso as saídas estão ligadas no relé e o relé está acionando os atuadores. Então a gente tem o sensor de máximo e mínimo, que estão aqui dentro do reservatório, são duas boias. Temos o sensor de umidade do solo, que está aqui no vaso, é um sensor capacitivo. Temos o sensor de fluxo, e aí de atuador temos a solenoide, que aqui a mangueira está ligada na torneira, e aí passa pela solenoide, depois pelo sensor de fluxo, e aí vem para o reservatório. E aqui tem a nossa bombinha peristáltica, que ela pega a água do reservatório e joga lá para a planta. Então a parte física é essa, e aí agora eu vou mostrar em funcionamento. Então aqui ele ainda não acionou o sensor tá baixo, o relé tá acionado, a solenoide tá acionada. Quando ele chegar no sensor, ele tem que desligar. Beleza? Desligou, saiu aqui. Então o reservatório é isso. Basicamente ele
Se não estiver no nível máximo, ele enche. Se chegar no nível máximo, ele para de mandar água para o reservatório. E aqui a parte de controle de umidade do vaso. Então, o vaso já está úmido, né? Então, por isso ele não está mandando água para lá, que o relé não está acionado. Agora, se eu tirar aqui da terra, dá um tempinho aqui para ele. Então, aqui como eu tirei o sensor para fora da terra, com pouca umidade no sensor, então ele tá ligando a bomba. E aí, de acordo com o tipo de planta e mais o tamanho do vaso, ele fica ligando e desligando aqui numa frequência diferente. Aqui através do relé. Então, se eu colocar esse sensor na terra, ele vai detectar a umidade e aí ele não aciona mais a bomba.